Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Histórias de Bruna. E hoje irei contar a história O Pacto com o Diabo. Eita! Bom, tinha um cara que se chamava Fernando. O Fernando, ele era muito dedicado e ele adorava arte. Porém, ele não tinha muita fama e ele queria ser famoso a qualquer custo. Ele queria que as pessoas reconhecessem a obra dele, mas ninguém reconhecia. Ele postava, divulgava sobre o seu trabalho, sabe? As artes, né? Era muito bonita até, era uma coisa interessante de se ver. Mas como ele não tinha fama, ninguém se importava, né? Tinha artistas melhores do que ele, no caso. E nisso, ele estava frustrado e estava dando tudo de si nas suas artes. As contas não paravam de chegar, né? A conta de água, de energia. E estava ficando cada vez mais difícil. Por conta que ele não tinha dinheiro, porque ele não estava vendendo as artes que ele tinha criado, né? Que ele estava dedicando a isso. E até que em um momento, né, ele já estava meio que desanimado, muito triste, enfim, sabendo que a arte dele não estava valendo muita coisa, né, e que o talento dele não estava adiantando de nada. E ele queria muito, mas muito mesmo, que isso fosse reconhecido, né, todas as obras dele fossem reconhecidas, o trabalho, o talento. Então, ele fechou, né, seu ateliê e tudo, né, foi embora para sua casa, né, uma certa noite, foi embora. E na escuridão, né, como tava a noite, ele escutou, tipo, alguém chamando ele, bem distante, sabe? Fernando, Fernando. E ele sem entender nada, tipo, olhando para os lados, procurando quem é que tá me chamando. E aí ele vê, num beco, lá, uma pessoa bem distante, não dava pra ver rosto nem nada na escuridão. E aí ele entra nesse beco e fala, oi, quem é? Quem é você? E tudo. E vai se aproximando. Quando ele se aproxima, ele vê um homem alto, todo de paletó preto e um chapéu preto, sabe? E um homem muito bonito, sabe? E com os olhos bem verdes. Muito bonito mesmo. E aí esse cara fala pra ele, né? O rapaz pega e fala, você gostaria de ser famoso? Eu posso lhe ajudar. E ele fica assim, como assim você pode me ajudar a ser famoso? Ele, basta você assinar um contrato, fazer um pacto comigo, que eu irei realizar o seu desejo. E nisso ele ficou pensando e ele logo pegou e falou, sim, aonde que eu assino? Tipo, ele tava tão coisa, aonde é que eu assino? Né, eu quero a qualquer custo. E nisso, o homem de terno preto pegou de algum lugar, que ele não sabe dizer, um papel todo amarelado, sabe? E deu logo uma caneta, esquisita uma caneta, sabe? Uma caneta tipo que parecia antiga. Deu pra ele assinar. E nisso, quando ele foi pegar a caneta, logo em seguida o homem de negro pegou e furou o dedo dele. E caiu uns pingos de sangue. Nisso, o contrato foi assinado. Nisso ele nem leu, ele não tava nem aí, né? Tipo, sei lá. E nisso, ele foi embora, né? Quando ele foi perguntar, o homem negro desapareceu. E nisso ele foi embora, né? Foi embora pra sua casa e tudo, certinho. Mas aí, o que aconteceu? No dia seguinte, ele entrou nas suas redes sociais. E ele começou a ganhar muita curtida, muito comentário. E muitas pessoas querendo a obra dele, querendo uma obra. E davam lances e lances e lances, um mais alto do que o outro, pra querer uma obra dele, sabe? Ele ficou reconhecido. E nisso ele tava muito feliz mesmo. E nisso ele foi fazendo, né? Foi fazendo mais arte, mais trabalhos e tudo, né? E ele foi crescendo, foi reconhecido por muitas pessoas da maneira que ele pediu. Conseguiu pagar suas contas, comprou o carrão, a casa que ele tanto queria, as coisas, tudo. Tinha as mulheres que ele queria, sabe? Ele tava no auge, ele tava lá em cima e tava muito feliz com a conquista, sabe? E nisso nem sinal do homem negro. E nisso pra ele tava tudo bem, ele nem sabia o que ele tinha. Já tinha até esquecido que ele tinha assinado o papel. Ele tava tão feliz, ele tava no auge. E nisso se passou alguns anos, né? Que ele tava assim. E como passou anos demais, ele começou a perceber que ele tava ficando um pouco doente, debilitado, sabe? Cansado. Sendo que ele ainda era jovem, como que ele tava tão cansado assim? Agora que ele tava na melhor fase da vida dele, que ele tinha tudo que ele sempre sonhou. Ele tinha tudo. Tudo mesmo.
E aí, né, ele ia no médico pra fazer algumas avaliações e tudo, e nada aparecia. Nada. Tudo pra ele tava ok. Tipo, os médicos falavam, não, você não tem nada. Tá, tipo, nos exames não aparece nada. E ele sem entender. E nisso a cabeça dele já tava criando umas coisas estranhas, umas obras sinistras na mente dele. E ele foi colocando nos quadros. E os quadros dele não era mais aquela alegria, não era artes espontâneas, coisas bonitas. Eram coisas obscuras, sabe? Coisas bem misteriosas, de horror, coisas bem pesadas mesmo as obras dele. Mas mesmo assim, ele não parava de vender. As pessoas mesmo assim queriam a obra dele. Mas eram coisas assustadoras, coisas cabulosas mesmo. E nisso só foi piorando. E cada dia que passava, isso piorava. Então, até que chegou um momento, numa certa noite, ele viu uma sombra negra no quarto dele. E aí foi que veio o baque, que ele lembrou automaticamente do homem. E aí, esse homem negro mesmo aparece lá e fala que veio buscar, né, o pagamento. Veio buscar. E aí ele sem entender e fala, o que você quer em troca? Né? Ele, eu quero a sua alma. E ele fica assim, como assim a minha alma? Ele, você assinou um contrato e eu quero a sua alma e eu vou tirá-la pouco a pouco. Você está morrendo e eu vou tirar ela pouco a pouco. E dava uma alta gargalhada. Muito feliz, sabe? E o cara sem entender nada e falando, não, pega tudo de volta, eu não quero mais isso e tal. E aí não tinha mais o que fazer. A alma dele já tava condenada, assim, vamos se dizer, né? Já tava entregue, ele tinha assinado com o sangue dele e ele nem lê nada. Ele tava tão fissurado em ser famoso e querer chegar lá no topo que ele pouco se importou, né? Então, isso, passou outro dia, ele foi pra igreja, foi procurar outros meios, coisa pra quebrar esse pacto, mas não conseguiu. Ele não conseguiu, nada resolvia, nada adiantava, e cada dia que se passava ele ia piorando mais, e os médicos não sabiam o que era, e só piorava, e os quadros dele também só piorava ainda mais. Ficavam coisas horrorosas, assim, bem macabras, bem coisa de terror, sabe? Quadros todo deformado, coisas esquisitas. E as pessoas continuavam comprando. Até que ele chegou no ateliê dele e aí ele fez um último quadro. Ele fez um último quadro que era de um sonho. Ele teve um sonho e ele foi colocar no quadro, que era quando o diabo vem buscar a alma dele. E aí ele faz este quadro bem específico mostrando como é que o diabo vem buscar a alma dele. E nisso é um quadro bem aterrorizante, sabe? É um quadro bem pesado. Até que passa e ele vai em cima de uma cama, vai piorando, ele não consegue mais andar, né? Ele já fica numa cama, ele não consegue comer direito, ele não consegue mais nada, né? E ele estava vegetando, né? Praticamente. Ele falava pouco e ele fez um pedido aos amigos deles e tudo lá. Ele fez um pedido que levasse ele até o ateliê, onde ele amava as obras deles, porque ele sabia que o coisa ruim lá já ia buscar ele. Então ele pegou, como ele estava sentindo isso, e foi levado no ateliê. Nisso ele pediu que todo mundo saísse, né, de lá e deixasse ele sozinho. Nisso que ele foi deixado sozinho, o Homem de Preto apareceu novamente, né? Ele apareceu e veio buscar ele. Agora está na hora de irmos. E nisso ele nem fez nada, ele simplesmente deixou levar. E aí outras pessoas que entraram no ateliê, né, dele, viu que ele estava lá jogado no chão. Só que ele não estava o corpo jogado no chão, estava como se tivesse há muito tempo, sabe? Estava em pó, os ossos e tudo assim, sabe? Tava parecendo como se tivesse muito tempo e a carne tivesse, né, sendo consumida mesmo. E nisso o ateliê ficou fechado, ninguém nunca mais foi lá mexer no ateliê dele, ficou bem fechado mesmo, que era um lugar de recordação, de lembrança, e que ficou todas as obras. Então ele morreu diante da última obra dele, que foi quando ele viu o diabo levando ele.
E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desta história. Nossa, é bem pesado, assim. É bem pesado, mas é isso. Um alerta pra vocês. Cuidado com o que vocês desejam a curto prazo, sabe? Coisas que vocês querem assim imediato e aí acaba fazendo um pacto. Porque isso é coisa séria e isso, a única consequência que é essa, né? Tipo, o que é mais valioso? A sua alma. Então, é a única coisa mais valiosa. Então, nem todo dinheiro do mundo, né? A fama, ele tinha tudo, né? Mas depois ele queria desfazer, mas já era tarde. E era jovem, tudo. Enfim. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, deixe seu comentário. Me manda sua história, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail pra você me mandar a sua história. Pode ser uma história real ou fictícia. Eu estarei aqui contando e amarei contar. Um beijo e até a próxima!